Paz seja com todos vocês, queridos. Aqui, Pastor Eliseu Fausto, e estamos iniciando o nosso segundo dia de exposição no livro de Eclesiastes. E estaremos meditando nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Ontem nós entramos no segundo discurso do pregador e hoje continuaremos a partir do capítulo 5. Depois de traçar todas as injustiças vividas pelo ser humano, o pregador inicia o capítulo 5 informando-nos sobre a importância de se respeitar o local de adoração. Do versículo 1 até o 7, o pregador instrui-nos a sermos sábios quando entrarmos na presença de Deus, devendo pensar bem as palavras que pronunciamos diante dele, para não prometermos o que não conseguiremos cumprir. Pois Deus não deixará impune aqueles que prometem e não cumprem. Nos versículos 8 e 9, o pregador relata que qualquer tipo de opressão que alguém sofra, o opressor não ficará impune, pois o dono de todas as coisas haverá de puni-lo. Do versículo 10 até o 12, o pregador instrui sobre a ganância ser um caminho desprovido de vantagens benéficas, mas vale um sono tranquilo do que uma vida perturbada pela ganância. Do versículo 13 até o término do capítulo, o pregador insiste em explicar que a ganância de possuir muitos bens e viver para esses bens não traz benefícios ao seu possuidor, pois a qualquer momento ele pode deixar de existir e os seus bens não o acompanharão, mas ficarão para seus filhos, que podem destruir todos eles em questão de segundos. E aqui ele conclui o segundo discurso, lembrando-nos que a melhor coisa para o homem é comer, beber e se alegrar em Deus, de todos os benefícios que ele nos concede. No capítulo 6, temos o início do terceiro discurso do pregador. O título desse terceiro discurso, como mencionamos, é A Busca do Bem Maior através da Vida Moral Prática. Nos versículos 1 e 2, o pregador lamenta a realidade de um ser humano que nasce, adquire muitas riquezas, mas não desfruta delas e morre, deixando as riquezas para outra pessoa. Já do 3 até o 5, o pregador lamenta um outro caso, de um ser humano que nasce, adquire muitos bens, mas não gera filhos e sem descendência se vai. Nesse caso, ele afirma que a não existência seria melhor do que essa pessoa, pois não deixou descendência e seu nome é esquecido rapidamente. Ele conclui no versículo 6, dizendo que o melhor é o ser humano se alegrar do bem que possui, antes de ir à sepultura, ou seja, viver feliz e satisfeito todos os dias. Do versículo 7 ao 9, o pregador fala da inutilidade de desejar mais do que tem e não desfrutar daquilo que possui. O pregador conclui toda essa sessão do versículo 10 até o término do capítulo, nos instruindo que ficar tentando mudar a realidade de vida é como tentar brigar com Deus. É isso. E o importante é que isso não mudará nada, mas só trará desapontamento e insatisfação. No capítulo 7, do versículo 1 até o 4, o pregador nos instrui que é melhor pensar na morte, para que tenhamos a consciência de que em breve não existiremos mais, e afirma que essa é a atitude de uma pessoa sábia. Nos versículos 5 e 6, o pregador exalta a atitude de quem se dispõe mais a ouvir repreensão do que receber elogios. No versículo 7, o pregador observou que a extorsão e o suborno podem mudar o coração do homem, e de fato muda. No versículo 8, ele observou que somente começar algo não tem sentido algum, se caso não tiver paciência para terminar o que começou. No versículo 9, observou que a raiva pertence às pessoas sem sabedoria. E no versículo 10, observa que ser saudoso não é uma atitude de uma pessoa sábia.
Nos versículos 11 e 12, o pregador observou que a sabedoria e o dinheiro são importantes nesta vida, mas somente a sabedoria tem a capacidade de preservar uma pessoa. Nos versículos 13 e 14, depois de ter observado que algumas coisas impossíveis, algumas coisas impossíveis de um homem consertar, como ele mencionou no capítulo 3, que eu falei que nós voltaríamos a esse assunto, agora ele está afirmando que o homem precisa aprender a aceitar a vontade de Deus sobre os acontecimentos gerais e na sua vida. Por esse motivo, o ser humano precisa desfrutar dos momentos bons com todo prazer, pois os momentos ruins também chegarão. Do versículo 15 até o 20, o pregador observou que não adianta o homem querer ser possuidor de toda a sabedoria e pensar que nunca vai errar, pois o mais importante é temer a Deus. Esse temor o conduzirá a atitudes sábias, sem que haja exageros ou excessos. Nos versículos 21 e 22, o pregador nos instrui a não ouvirmos conversas alheias, pois pode ser que ouçamos alguém falar mal de nós mesmos. Pois essa atitude é algo comum entre os seres humanos, sempre tem alguém falando do outro. Do versículo 23 até o 25, o pregador nos informa que buscou a sabedoria com todo o seu esforço, mas ela se tornava cada vez mais distante dele. Ainda assim, ele compreendeu que a perversidade é uma tolice, assim como a loucura na insensatez. Ou seja, ainda que esteja distante a sabedoria, vale a pena buscá-la. No versículo 6, o pregador descobriu que a mulher que seduz outros é semelhante à morte, e que somente aqueles que temem a Deus será livre dessas mulheres. Do versículo 27 até o término do capítulo, o pregador nos informa que, ainda que tenha buscado pessoas sábias entre os seres humanos, entre 1000 encontrou um, e conclui que Deus fez o homem perfeito, mas esse buscou para si muitas maldades, que é o contrário de ser sábio. Fazer maldade é o contrário de fazer aquilo que um sábio faz. No capítulo 8 do versículo 1, no versículo 1, melhor dizendo, o pregador exalta mais uma vez a sabedoria como algo que facilita a relação entre os seres humanos. Do versículo 2 ao 6, o pregador nos instrui a sermos obedientes às autoridades constituídas, no caso aqui um rei, pois essa atitude nos trará paz. Porém, essa obediência deve ser de acordo com a sabedoria, pois a obediência deve ser praticada com sensatez. Isso nos lembra Romanos capítulo 13, onde o apóstolo também nos orienta a sermos obedientes às autoridades constituídas, com ressalvas, que não ultrapasse a vontade de Deus. Nos versículos 7 e 8, ele nos orienta a agirmos desta forma, pois ainda que sejamos expostos pelas autoridades a uma situação difícil, não devemos nos esquivar, pois a morte de qualquer forma alcançará a nossa existência. Do versículo 9 até o 13, o pregador critica aqueles que agem perversamente, não recebem castigos pela sua perversidade e ainda recebem elogios dos demais, e nos informa que um crime não é castigado, ou quando um crime não é castigado, as pessoas se revoltam e começam a fazer o que é mal. Para esses ele afirma, a justiça divina os alcançará, mesmo que tentem esconder os seus maus feitos. No versículo 14, o pregador reitera a crítica do tratamento desigual cometido pelos seres humanos, onde um perverso recebe o tratamento de justo e o justo recebe o tratamento como se fosse um perverso. No versículo 15 até o término do capítulo, o pregador encerra o terceiro discurso recomendando ao ser humano, ou seja, recomendando a nós, que vivamos alegres, comendo e bebendo, do modo que Deus tem nos concedido, o privilégio que Deus tem nos concedido nessa terra enquanto estamos vivos. Amém? E na meditação de hoje, nós observamos um certo progresso no entendimento do pregador, como mencionei ontem, pois através de sua observação, tanto das experiências pessoais como na moral prática, ele evolui o seu entendimento para uma conclusão bastante salutar, ou seja, o temor a Deus, em harmonia com a sabedoria, conduz o ser humano a uma vida bem melhor. Bom, que esses ensinos passados pelo pregador nesses capítulos de hoje
possa nos conduzir a uma vida de melhor observação aos preceitos de Deus. Pois eu estou certo que seu maior desejo é viver dias felizes aqui na terra, não é? E o melhor e mais honrado caminho é sermos cada vez mais íntimos do Senhor Deus, pois foi Ele e não nós que nos fez habitar nesta terra. Portanto, te convido a ser cada vez mais agradecido a Deus pelo privilégio que Ele nos tem concedido de sermos participantes dessa honra em meditar em Sua gloriosa palavra. E não somente meditar, mas termos a possibilidade de obedecer através do mover do Santo Espírito que em nós habita. Assim, eu encerro mais um dia de meditação, desejando a você um dia repleto de alegria e satisfação em Deus, tanto pelos acontecimentos bons ou maus, pois em todas as coisas que venhamos passar, os infinitos e bons propósitos de Deus serão estabelecidos. Lembrando que aquilo que para nós são acontecimentos maus, Deus, em sua infinita sabedoria, tem seus justos propósitos para esse também, como aprendemos hoje. Amém? Queridos, até amanhã, querendo Deus.